A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. O Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 46.
Lucas, a partir do versículo 46 do capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém. Até aqui o versículo 49. Eu quero ler mais uma vez aqui, destacando para os irmãos o versículo 47 e o 48, em que o Senhor Jesus diz: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vem a mim, ouve minhas palavras e pratica. Essa pessoa é como a pessoa que está construindo, e que nessa construção essa pessoa cava bem fundo, e quando encontra a rocha, lança ali o seu alicerce. E quando as enchentes, quando a tempestade, quando a dificuldade surge, essa pessoa, esta casa permanece firme, e isso porque foi bem construída. Então, para ser bem construída, essa casa precisa ir até o Senhor, ouvir suas palavras e praticá-las. Isto se compara ao fato de cavar bem fundo, abrir uma vala profunda, encontrar uma rocha firme e então lançar o alicerce, e então construir. E aí, no tempo da dificuldade, como o salmista diz, né? As folhas permanecem verdes, e no ano da sequidão está produzindo fruto. Não está secando, mas produzindo fruto. Como é importante, irmãos, nós sermos não só ouvintes, mas acima de tudo, obedientes praticantes, como Tiago diz. E dá para citar diversas passagens na palavra do Senhor, onde o Senhor nos exorta, nos encoraja, nos chama para sermos assim, obedientes a Ele. Obedientes a Ele. E quando somos obedientes, somos abençoados. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você, meu irmão que está aqui, minha irmã, meus irmãos que estão também em suas casas, nos assistindo, a estarmos orando agora, buscando a bênção do Senhor, de maneira que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nessa noite. O Senhor encontre uma morada permanente em nosso coração. Vamos orar. Feche teus olhos, ore junto comigo também. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por mais esta noite preparada pelo Senhor. Louvamos Teu nome pelo privilégio de poder estarmos aqui reunidos, de poder estarmos na Tua presença, de podermos Te louvar, Te adorar e Te exaltar, Senhor. Jesus, seja engrandecido nesta noite, seja adorado, seja exaltado, Senhor Jesus, pois o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Não há nenhum outro semelhante a Ti, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és Senhor,
E nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome nesta noite. Seja, Senhor, aqui adorado, exaltado, Jesus. É o desejo do nosso coração. Vem nesse lugar, Senhor. Estenda a sua mão em direção aos nossos irmãos, onde estiverem nesta hora. Derrame a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre a vida de cada um, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo aqui neste lugar fale ao nosso coração, nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, de maneira que possamos sair daqui com a tua palavra entesourada em nosso coração. Assim como nós já lemos aqui no início, Senhor, nós queremos ir até o Senhor nesta noite. Queremos ouvir a tua voz e queremos depois, ao sairmos daqui, praticar aquilo que o Senhor tem nos falado. Que ao Senhor seja toda a glória. Assim nós oramos, Jesus, agradecidos em tua presença. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos adorar o nosso Senhor. Convido você também que está aqui a estar adorando o nosso Senhor nessa hora. Erga a tua voz, adora o Senhor. Fique de pé, feche teus olhos e contemple a majestade do Senhor, irmãos. Ele está aqui neste lugar e Ele tem algo para você nessa noite, eu creio. Você que está na sua casa também, esteja da mesma forma em adoração nessa hora, e que nada te distraia, mas que mesmo aí no seu lar, mesmo aí você possa estar concentrado, focado na presença do Senhor. Louvemos e adoremos o nosso Senhor. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos cristãos de Jesus Cristo. Decidimos servir ao Senhor. Decidimos andar o caminho que Ele trilhou, percorrê-lo em santidade. Só que esse percurso não é fácil, irmão. Existem barreiras a ser ultrapassadas. Existem obstáculos a ser ultrapassados, que requer empenho de nossa parte. Nós temos que fazer, nós temos que buscar, nós temos que nos santificar. Depois daí vem o ide a todos. Mas primeiro a gente tem que aprender. Mas primeiro a gente tem que nos alicerçar na palavra. Como edificar a casa do seu irmão se a sua não está edificada? Então, quanto de vocês estão dispostos a servir verdadeiramente a Cristo, a fazer o que Ele fez, andar como Ele trilhou, percorrer o caminho da salvação? Requer um preço. Estamos dispostos a pagar esse preço, irmãos? Hoje não é só mais um culto, hoje é o culto em que o Senhor busca fidelidade, verdadeira adoração, verdadeiro louvor, verdadeira comunhão. Irmão, Jesus não agradou a todos, mas era para agradar. Quem está aqui em cima não vai agradar vocês, porque o nosso interesse maior é agradar ao Senhor. E é o interesse também da vida dos irmãos. Busquem em todo momento agradar aquele que vive e reina para todo sempre, largando, deixando de lado os prazeres da carne, deixando de lado a tua vontade, para fazer a vontade daquele que é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu na tua palavra. Por isso essa é a hora de você crer, verdadeiramente crer no Cristo, o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. E hoje Ele quer lhe perdoar,
Hoje Ele quer lhe restaurar, sarar as tuas feridas. Deixe Ele entrar verdadeiramente no teu coração, mas em realidade. Deixe Ele fazer a obra. Deixe Ele fazer a obra. Aleluia, Jesus. Pai, o Seu nome é santo. É santo, Jesus. E glorificamos o Senhor pela Tua imensa bondade e santidade que o Senhor já demonstrou. O Senhor não precisa fazer mais nada, Jesus. Só nós temos que reconhecer a Tua grandiosidade, dizer o quanto és poderoso, que o nosso lugar é aos Teus pés, Jesus. Somente aos Teus pés, Jesus. Não merecemos mérito algum em propagar a Tua palavra. Não merecemos mérito algum a fazer algo aqui, a cantar, a louvar. Mas merecemos estar debaixo dos Teus pés, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja nesta noite. Vem sobre cada um neste lugar, Senhor, nos seus lares. Porque eu sinto o Teu chamado. Eu sinto a Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Toma a Tua direção. Oh, venha, Santo Espírito, com os Teus braços envolver. Reverência a Tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Mais uma vez. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Toma a Tua direção. Oh, venha, Santo Espírito, com Teus braços me envolver. Reverência a Tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, o povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Opera em cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razão pra Te louvar. Desfaz toda a tristeza e incertezas, desamor. Glorifico o Teu nome, ó meu Senhor. Aleluia. podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, Teu povo sentirá.
jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se
pasto, mas vem novamente. Você pode expressar ao Senhor nesta noite. Expresse com teu coração. Senhor Jesus está aqui ouvindo a tua petição, meu irmão. E a maior petição que podemos pedir ao Senhor em todo o tempo é a presença dEle, é a graça dEle. Aleluias. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, você pode clamar pela glória do Senhor Jesus. Diga que Ele é santo, Ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Jesus, tua glória, Senhor, em nossas vidas. Espírito Santo, bendizemos o teu santo nome, porque tudo o que temos, tudo o que somos, Senhor, vem de ti. Senhor, queremos te dizer essa noite, Senhor, que nada somos. O que podemos fazer, Senhor, se a tua presença, se a tua graça, se o Senhor não conduzir, Jesus, os nossos passos. Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de te adorar, de bendizer o teu nome. Espírito Santo, queremos te dizer que te amamos, Senhor. Te amamos, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer, Senhor, em nosso meio, em nossas casas, em nossas famílias.
Senhor, quando falamos dessa forma, não queremos nada, Jesus, para nós, oh Deus, nada terreno, mas sim algo espiritual, Espírito Santo, algo que venha, Jesus, dos altos céus, Senhor, para que cresçamos em Tua presença, Senhor, para que venhamos cumprir o Teu propósito, Senhor, nesta terra, que é de Te adorar, Te servir, em espírito e em verdade, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Não está sentado. Louvamos a Ti, Jesus. No trono. Agradecemos o Senhor. E ao Cordeiro que limpa, tira o pecado. A Ele seja o louvor. Para o Senhor, Espírito Santo. Só a Ti, Jesus. Só a Ti, Senhor. Não está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. E seja a honra, e seja a glória, e seja o domínio pelo século dos séculos. E seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. É o clamor do Teu povo, Jesus. Por Ti, minha alma anseia 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 por Ti. Amados, eu estava meditando na palavra do Senhor e uma passagem me chamou a atenção, ao qual havia o eunuco, onde, aleluia, Jesus, onde Filipe, que era um dos discípulos do Senhor, recebeu um recado do Espírito Santo: vá até aquele eunuco, mostre a ele a verdade da palavra, mostre a ele que só o Senhor é Deus, que só Jesus é santo, só Ele é santo. E houve conversão daquele eunuco. O que é que eu quero te dizer nesta noite, meu irmão?
que é o Espírito Santo que habita em você, que faz a obra. Por isso, faça a obra, irmão, que é o Espírito Santo que está em você, que habita em você, que quer te usar. Deixe ser usado pelo Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade na vida de cada um de vocês. Louvado e exaltado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Poder assentar, irmãos. Como é bom louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Que Ele seja sempre exaltado através de nossas vidas. Irmãos, conforme já temos orientado os irmãos que desejam entregar seus dízimos e suas ofertas, os envelopes estão aqui ao centro do nosso templo. A taça também está aqui ao centro do nosso templo. E os irmãos podem a qualquer momento se dirigir, recolher o seu envelope e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, depositando aí a taça. Ao final do culto, os irmãos da diaconia estarão recolhendo os envelopes para a devida conferência. E os irmãos que podem efetuar depósito ou transferência, se os irmãos podem continuar fazendo assim, também nos ajuda bastante. Amém? Irmãos, hoje eu coloquei no grupo da igreja umas informações do casal Eduardo e Jéssica. Eles já estão no campo missionário, lá no sertão do Piauí. Estão em Eugênio, né? É o primeiro vilarejo que eles visitaram. Não sei se os irmãos já viram as fotos e um pequeno vídeo que eles colocaram. É um lugar muito carente, viu, irmãos? Muito carente mesmo, né? Depois os irmãos que ainda não viram, procurem lá no grupo da igreja, os irmãos vão encontrar. E eu peço aos irmãos que estejam orando por eles e por esse grupo de irmãos que estão lá. Essa é o primeiro lugar que eles estão visitando, de lá eles vão para outros ainda, são 3 meses, então vamos estar orando por eles, Eduardo e Jéssica, amém? Temos sexta-feira agora, irmãos, a nossa reunião de oração, 18 horas, aqui na igreja, no nosso templo, e temos a EBD, a Escola Bíblica, né? EBD não, a Escola Bíblica, sexta-feira, a partir das 19h30 no Google Meet. Nós temos colocado a sala no grupo da igreja, então os irmãos estão convidados também a participar. No sábado, a Escola Bíblica das Crianças, a partir das 14 horas. E à noite, sábado, 19 horas, tem culto dos jovens aqui na igreja. Vai ser presencial. Vai estar conosco o pastor Jean, aqui da igreja ali, a igreja batista ali no Rubalo, né? É Rubalo ali, não é? Ali no Rubalo. E o pastor Jean vai estar trazendo uma palavra para os jovens sábado, a partir das 19 horas aqui na igreja. Então, todos os jovens aí convidados e os irmãos que desejarem também estão convidados. E no domingo, 9 da manhã, temos o culto matutino aqui na igreja, de 9 às 10h30, o culto presencial. E à noite, domingo, 18 horas, o culto presencial aqui na igreja. A partir desse domingo, retomamos o horário normal do culto de domingo à noite, tá, irmãos? 18 às 20 horas, ok? E no domingo pela manhã, vamos manter de 9 às 10h30, provisoriamente, né? Estamos orando para que o Senhor possa nos direcionar naquilo que iremos fazer, ok, meus irmãos? E amanhã, quinta-feira, a gente tem a conclusão do estudo História da Igreja, com o pastor Leonardo. Amanhã, na parte da noite, com a live com o pastor Leonardo, ele vai estar falando da igreja em Laodiceia.
é a última igreja e nós vamos concluir o estudo amanhã. Os irmãos não percam, ok? E as nossas atividades então estarão sendo também transmitidas ao vivo para os irmãos, tá? Exceto pela reunião de oração sexta-feira, as demais atividades nós vamos transmitir ao vivo para os irmãos, ok? Os irmãos vão poder assistir também em suas casas. E, irmãos, esse mês de setembro é aniversário da nossa igreja. Então, no domingo agora, nós vamos fazer um culto à noite, um culto onde nós vamos estar celebrando 19 anos da nossa igreja, desde o seu início como congregação, né, até o momento que nós fomos emancipados. Então, no total, são 19 anos, desde 2001, que a nossa igreja está aqui em Arembé pregando a palavra do Senhor. É um ano complicado esse ano de 2020, mas nós não vamos deixar de estar celebrando o aniversário da nossa igreja. Então, no próximo domingo, no culto da noite, estaremos celebrando o aniversário da nossa igreja. Amém? Não teremos bolo, né? Não teremos o que geralmente nós fazemos, mas teremos o nosso Senhor sendo exaltado, adorado, como sempre, para a glória de Deus, né? E os irmãos felizes por 19 anos de existência da nossa igreja. Amém? Glórias ao Senhor. Então, eu quero agora convidar os irmãos para nós estarmos orando. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, precisando de uma operação do Senhor para curá-los, para restaurá-los. Então vamos estar orando por eles, nossa irmã Marluce, orar pela a mãe do nosso irmão Paulo, o pai da nossa irmã Rosenice, e vamos estar também orando pelos demais irmãos que estão necessitando de uma intervenção do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, estarmos orando. Os irmãos que estão em suas casas também. Você pode apresentar ao Senhor agora aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, não só com enfermidades no seu corpo, mas também com enfermidades na sua alma. Muitas pessoas enfrentando situações de depressão. Eu estava hoje falando com o pastor Luciano, lá de Maragogi-Pinho, e a esposa do nosso irmão falecido, pastor Jair, que faleceu agora recentemente. E eu queria colocar para os irmãos estarem orando por ela, que ela não está bem, claro, né? E vamos estar orando por essa irmã que precisa muito da ajuda do Senhor. Ela está num processo de luto muito difícil. Ela já está sendo acompanhada por psicólogos. E agora o pastor Luciano vai estar levando ela lá para Maragogi-Pinho para ela passar um tempo lá. E a gente está orando e tentando ajudá-la, ajudar essa família, nosso irmão o pastor Jair. Então eu queria pedir aos irmãos para estar orando por ela também, ok? Vamos orar, irmãos. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós estamos como sua igreja na tua presença reunidos e queremos, Senhor, apresentar a ti, colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas, esses irmãos que foram citados aqui, e também aqueles que estão sendo colocados diante do Senhor pela sua igreja, pedindo a ti, Jesus, para que o Senhor estenda a sua mão, para que o Senhor alcance a vida desses irmãos, para que o Senhor leve a cura, leve a restauração da saúde do corpo, da saúde da alma, Senhor, tirando toda a depressão, Senhor, sarando de toda e qualquer enfermidade. Pedimos ao Senhor, Jesus, para que a tua virtude se derrame sobre a vida dessas pessoas, repreendendo todo o mal, Senhor, e operando cura, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos a ti, Senhor, a família do nosso irmão, do pastor Jair, sua esposa, seus filhos, pedindo ao Senhor para consolar, para confortar o coração dessa família diante desta perda ainda tão recente, Senhor. Toma-os em tuas mãos, Jesus. Vem suprindo a falta deixada pelo nosso irmão, vem suprindo esta falta.
cuidando dessa família, curando essa família, sarando, consolando, confortando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, nós oramos, entregamos a Ti, Senhor, essas vidas, pois cremos, Pai, no Teu cuidado, cremos no Teu poder, Senhor, operando milagres na vida dos nossos irmãos. Cremos, Pai, cremos em tudo que o Senhor faz, em tudo que o Senhor pode fazer, cremos, Pai, e certamente veremos o milagre do Senhor, certamente, Pai. Por isso oramos, intercedendo, clamando a Ti, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Peço aos irmãos para continuar orando por eles, por essas pessoas, amém? Para que o Senhor possa operar cura na vida de cada um desses irmãos. Eu quero saudar os irmãos que estão nos visitando, a mãe da nossa irmã Thaís, Dona Maria, também o seu José Mário, o pai da nossa irmã Thaís, que estão aqui nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. É bom também ver os irmãos, ver as crianças também voltando, para estarmos aqui reunidos. Eu creio que logo, logo estaremos aí juntos, adorando o Senhor. Meus irmãos, mês que vem, outubro, é mês das crianças. E nós, agora, nesse momento, nós não temos planejamento de realizar algo aqui na igreja para as crianças. Não sabemos se será possível. Estou dizendo assim porque Deus tudo pode e as coisas podem tomar um outro rumo, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Mas a princípio a gente não tem uma programação, mas nós queremos manter o que fazemos todos os anos, presentear as nossas crianças. Então, no próximo domingo agora, eu vou estar trazendo para os irmãos aqueles cartõezinhos para que os irmãos possam adotar uma criança e a gente possa estar presenteando as crianças agora no mês de outubro, tá? A gente vai estabelecer uma data, provavelmente essa data vai ser a segunda quinzena de outubro, porque dessa forma os irmãos terão tempo para comprar um presente, para estarmos presenteando as nossas crianças. Como sempre fazemos, né? O presente é um brinquedo, tá? Para as crianças. Não pedimos aos irmãos para não comprar roupas, nem livros, nem CDs, nem DVDs, mas um brinquedo que também não precisa ser um brinquedo com um valor elevado, tá, irmãos? É uma lembrança, mas uma lembrança que vai ficar marcada no coração das crianças. Ok? Então a gente vai estar trazendo o cartãozinho próximo domingo para que os irmãos possam estar adotando uma criança e no mês que vem a gente está presenteando elas. Ok? Vamos procurar, né, ser um instrumento de Deus para abençoar as nossas crianças. Se você pegar um cartãozinho e tiver alguma dúvida acerca do presente que você pode comprar, pode me procurar Thaís, Edinalva, procurar algum dos irmãos da diaconia e de repente a gente pode ajudar você a tirar essa dúvida. Não procure a família da criança, tá? Não procure também diretamente a criança, procure a gente, tá bom, meu irmão? Para que a gente possa estar orientando vocês, ok? E eu queria agora orar mais uma vez pelas as nossas ofertas, pelos dízimos que foram aqui colocados, antes da gente passar para o momento da palavra. Então, queria convidar os irmãos a inclinar suas cabeças. Nós vamos abençoar os dízimos e as ofertas. Vamos também orar por esse momento agora da palavra do Senhor. E aí estaremos então ministrando a palavra do Senhor. Senhor Jesus, Deus amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos aqui colocados, pelas ofertas e dízimos que têm sido também depositados na conta da igreja. Nós queremos agradecer ao Senhor e oramos pedindo ao Senhor para multiplicar esses valores, de maneira que haja mantimento, sustento na sua casa. Oramos pedindo a bênção do Senhor
na vida de cada um dos irmãos que têm sido fiéis ao Senhor nos dízimos, fiéis ao Senhor nas ofertas. Nós oramos pedindo: abençoa esses irmãos, multiplica os seus celeiros, abre portas, Senhor, de emprego, abre portas de negócios, abençoa os nossos irmãos. Pai, abençoa também os empresários, as empresas neste país, abençoa os empregos dos irmãos, abençoa aqueles irmãos que estão trabalhando, abençoa aqueles que tiveram seus contratos suspensos, Senhor, provisoriamente, que eles também possam voltar a trabalhar. Então, abençoa as empresas nesse país, Pai. Abençoa os nossos irmãos que são empresários. Envia clientes e clientes abençoados. Pai, envia negócios abençoados para os nossos irmãos. Meu Senhor, continua com a tua mão estendida para sustentá-los, para sustentar as famílias dos irmãos, para sustentar a sua igreja, Pai. Cada lar, nós te pedimos, meu Senhor. Oramos por aqueles que estão desempregados. Abre portas de emprego, Pai, para que os irmãos possam levar o sustento para seus lares. Nós oramos em teu nome, Jesus, crendo, Pai, pois tu és o Deus que é provedor, e nós cremos, Pai, por isso oramos ao Senhor na tua presença. Pai, também oramos pedindo: abençoa agora este momento, o momento da palavra do Senhor, de maneira que a sua palavra fale aos nossos corações, que seja aqui o teu Espírito Santo falando, Senhor, conosco. Pai Santo, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com os irmãos que estão também em suas casas assistindo, Pai, este culto de hoje. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, tenha o governo nesta hora da minha vida, Senhor. Que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor possa trazer aquele bom depósito do meu coração à minha mente, aos meus lábios, e que o Senhor possa usar-me como teu instrumento, Senhor, para o louvor e a glória do teu nome, para que a tua igreja seja edificada na sua palavra. Assim nós oramos e somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Efésios, no capítulo 2. Vamos estar lendo Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. De Efésios capítulo 2, vamos ler até o verso de número 10. Efésios 2, amém, irmãos? Todo mundo encontrou? A partir do verso 1. Lembrando aos irmãos que eu estou usando a nova versão transformadora, talvez então esteja um pouco diferente da sua, pois essa é uma versão mais contemporânea. Efésios 2, verso 1, diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus.
vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém, irmãos. Até aqui o versículo 10, meus irmãos. Poder assentar. Eu queria destacar agora, do início, aqui no versículo 10, a minha tradução diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Talvez a sua tradução esteja: pois somos feitura de Deus, né? Somos feitos por Deus. Essa palavra aqui, que na minha tradução está obra-prima, né? Talvez a sua seja feitura. Essa palavra aqui no grego, ela é a palavra que em português significa poema. No grego é poiema e em português é poema. E nós somos o poema de Deus. Olha que coisa tremenda Paulo diz aqui, irmãos. Nós somos o poema de Deus, né? Deus, ele é o autor desse poema. Cristo é o meio, é a pena, né? ou a caneta que Deus usou para escrever esse poema que somos nós. Você não fica com aquele sentimento de glorificar a Deus quando você ouve algo desse tipo, meu irmão? Você é a obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus. Agora, o apóstolo Paulo, né, ele finaliza essa parte aqui falando isso, mas em todo tempo, a partir do verso 1 no texto que lemos, ele mostra que foi iniciativa única de Deus fazer tudo isso. Ele mostra que Deus fez, e fez pela sua única e soberana vontade. E isso através de Cristo Jesus. Nós somos os beneficiários de tudo isso que Deus fez, única e exclusivamente pela sua vontade, pela sua, como ele diz assim, pela riqueza da sua misericórdia e pela riqueza da sua graça. Ele decidiu fazer isso e fez isso em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Se você ler esse texto e você procurar destacar nesse texto esta expressão por Cristo ou em Cristo, você vai ver somente nesses 10 versículos quantas vezes o apóstolo Paulo diz em Cristo ou por Cristo, irmãos. Os estudiosos da Bíblia dizem que Paulo cita essa expressão por Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, cerca de 250 vezes, sendo que Paulo escreveu 13 cartas. E nessas 13 cartas ele cita 250 vezes por Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, essa expressão. Mostrando, irmãos, que nossa suficiência é Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não conseguimos, nós não podemos fazer absolutamente nada se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe vida, não existe esperança, não existe certeza, não existe um lugar, uma morada, se não for por meio de Cristo Jesus. Não há como chegar ao Pai se não for por meio de Cristo Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos. Irmãos, não é qualquer coisa você estar aqui sentado hoje. Meus irmãos, não é qualquer coisa você estar aí na sua casa assistindo este culto, meu irmão, minha irmã. Não é qualquer coisa. É uma grande coisa. É algo realizado pela soberana vontade, pelo amor de Deus, pela decisão de Deus, meu irmão.
onde o Deus Todo-Poderoso vem ao nosso encontro, não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa legal, não porque nós somos bons, não porque a gente faz coisa boa, mas pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele vem em nossa direção para nos tirar de um lamaçal, de um destino terrível, para nos colocar no seu reino, com a esperança de uma vida eterna, em um lugar onde não haverá mais choro, onde Ele enxugará as nossas lágrimas, onde não teremos mais fome ou sede, onde, meus irmãos, não precisaremos mais do sol, porque Ele será a nossa luz. Aleluia, irmãos. Então, quando Paulo começa a descrever isso para os irmãos ali de Efésios, ele começa dizendo para os irmãos, depois dele vir num capítulo 1 maravilhoso, onde ele mostra o plano de Deus na eternidade, onde ele mostra que Deus, desde a eternidade, já preparou todas as coisas, onde ele ora pedindo a Deus para que nós sejamos fortalecidos com o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo. Então Paulo agora entra no capítulo 2, e ele entra dizendo, iniciando o capítulo dizendo assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e por causa dos seus pecados. Na minha tradução está desobediência e muitos pecados. Talvez a sua tradução esteja transgressões e pecados. Irmãos, aqui Paulo utiliza duas palavras que não é uma redundância, irmãos, mas é uma afirmação de Paulo para mostrar para nós como era o nosso estado de uma maneira geral e completa. Porque aqui são duas palavras que Paulo utiliza. Uma é paraptoma, que significa transgressão, que quer dizer ultrapassar uma linha divisória. Quer dizer que você ultrapassou um limite estabelecido. Ou seja, quando você recebe uma orientação, quando você recebe uma lei, e aquela orientação ou aquela lei diz: você não pode passar deste estágio, deste limite aqui, e você desobedece aquela informação, aquela orientação, aquela lei, ultrapassa aquele limite, então esta palavra paraptoma representa esse ato, o ato de transgredir, de ultrapassar limites estabelecidos. E isso diz respeito, irmãos, a uma vida prática e cotidiana. Por isso Paulo não está sendo redundante de forma alguma, na verdade ele está sendo muito completo na sua afirmação. Porque da mesma forma, essa palavra aqui, traduzida como pecado, no grego é amartia. Amartia quer dizer errar o alvo. Amartia quer dizer que não chegar a ser o que você poderia ser ou deveria ser. Porque quando Deus nos criou, Ele criou o homem, Ele criou para que o homem vivesse de que forma? Em plena comunhão e intimidade com Ele. Mas ali, lá no Jardim do Éden, nós vemos o homem ultrapassar um limite estabelecido por Deus, e através desta ação deu lugar ao pecado, que entrou no mundo, entrou no coração do homem e passou a dominar o coração do homem. E este pecado levou o homem à morte. Mas esta morte não é a morte do corpo, não é a morte física, mas sim uma morte espiritual. E a condição do homem então passa a ser uma condição de morte espiritual. Por isso Paulo diz: vocês estavam mortos por causa da transgressão, ultrapassar o limite, e por causa do pecado, de não ser
como você deveria ser quando foi criado. Hoje, infelizmente, com tantas questões que envolvem as religiões, de uma forma geral, não é? Tanto sincretismo, né? Tanta mistura no meio da religião, né? Tantas teologias se misturando, né? E aí os conceitos bíblicos, eles se tornam distorcidos, enfraquecidos por conta de tanta mistura. Então, quando você conversa com muitas pessoas, as pessoas tendem a dizer assim: não, está tudo bem comigo porque eu sou uma pessoa boa, eu pratico bem, eu não falo mal das pessoas, eu faço caridade, né? Todo mês eu dou uma cesta básica para uma determinada instituição. Então, eu sou uma pessoa que faz coisas boas, sou um bom funcionário, um bom trabalhador, sou um bom vizinho, sou um bom marido, sou um bom pai, sou uma boa esposa. Então, as pessoas acham que isto é suficiente. Mas, se você for ver, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 33, o Senhor Jesus, olha o que ele fala acerca dos pecadores ali. Vamos ler o texto para ficar melhor. Lucas 6, 33, diz assim, o Senhor Jesus diz assim: e se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores fazem deste modo. Ou seja, se você faz o bem, né, para quem faz o bem para você, que mérito você tem? Os pecadores também fazem isso, ou seja, os pecadores também fazem o bem. Então, não é o fato de fazer o bem que me torna um não pecador. Não, continuamos sendo pecadores, meus irmãos. O apóstolo Paulo, lá para Timóteo, ele diz que ele era o maior de todos os pecadores. E isso Paulo afirma porque ele reconhece esta presença do pecado e da natureza pecaminosa no coração do homem. E nós vamos lutar contra isso e lutar durante toda a nossa caminhada cristã. Por isso Paulo afirma que a condição é de estar morto nos pecados e nas transgressões, meus irmãos. Né? E quando ele afirma, usando essas duas palavras, que eu falei para os irmãos que ele está citando isso de uma maneira bem completa, ele está falando tanto da forma ativa quanto da forma passiva, tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa. Por isso ele está falando de uma maneira geral. Ativa por quê? Porque nós, à medida que nós vamos agindo segundo o nosso próprio coração, consequentemente, estaremos errando, estaremos transgredindo. O coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia no homem. E quando o Senhor fala isso através do profeta Jeremias, ele não está se referindo apenas ao fato de você confiar em uma outra pessoa, mas de você confiar em si próprio. Maldito o homem que confia no homem. Confiar em si próprio, irmãos, é você se colocar numa situação em que você acha que você é forte o suficiente para vencer aquela situação. Por isso, a nossa confiança, a nossa dependência precisa ser sempre do Senhor, meus irmãos, sempre. Eu conheci um pastor de um centro de recuperação que ele dizia para mim o tempo todo, ele dizia, pastor, olha, eu sou um eterno dependente químico. Ele dizia isso. Ele dizia para mim, a cada dia que eu chego ao final do dia, eu agradeço a Deus por ter vencido aquele dia. Hoje ele é pastor, ele cuida de um centro de recuperação, deixou de usar drogas há muitos anos. Se me fala menor, há cerca de uns 20 anos que ele já não usa mais.
mas ele se considera ainda um eterno dependente. Então ele pensa assim, por quê? Porque se ele confiar nele, ele pode cair. Aquele que está em pé, cuidado para não cair, irmãos. Então, por isso Paulo cita essas duas palavras para que nós possamos entender que esta condição que temos, ou que estávamos, que ele cita no passado, é uma condição muito perigosa, e nós não podemos estar confiando em nós mesmos, mas confiando sempre no Senhor, colocando a nossa vida e a nossa dependência sempre no Senhor, irmãos. Irmãos, a questão do pecado, irmãos, não é uma doença que atingiu ou atinge uma parcela da humanidade. Não. O pecado atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade. Isso não é algo somente para um ou para outro, irmãos. Todos necessitam de restauração. Todos necessitam de ressurreição, irmãos. Todos necessitam de Jesus. Toda a humanidade. Não há ninguém na face da terra que não necessite do Senhor Jesus. Mesmo aqueles que acham, né, que Ele não existe, né, que Ele é um personagem, né, ou apenas um personagem histórico, um homem muito diferenciado que pisou aqui, estes precisam dEle, necessitam dEle, meus irmãos. E nós, através dessa afirmação aqui de Paulo, estavam mortos, necessitamos de ressurreição. Não é uma reforma, irmãos, é uma nova vida, é nascer de novo, para uma nova vida, como o Senhor diz ali para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele afirma para Nicodemos que Nicodemos precisa experimentar um novo nascimento. E todos nós precisamos experimentar este novo nascimento. Não dá para a gente negociar, irmãos, com o velho homem. Não dá para a gente negociar com o pecado. Não existe negociação. Por isso não existe reforma. Não existe você passar uma massa corrida. Não existe. Existe um novo nascimento. Porque Jesus veio para que você experimente um novo nascimento. O espírito que estava morto em Cristo Jesus, ele é vivificado para uma nova vida e uma vida em espírito, onde em espírito adoramos a Deus. Pois Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito, meus irmãos. Então Paulo, ele coloca aqui uma condição: mortos. Se estávamos mortos, necessitamos de vida, e Jesus veio para nos dar esta vida, meus irmãos. Segunda condição que Paulo coloca nessa primeira parte, que é a parte que ele fala sobre a nossa condição e o efeito que o pecado causa em nós, está aí, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, no versículo 2, ele diz: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Irmãos, transgressões e pecados nos quais costumávamos viver, ou seja, na desobediência que costumávamos andar. Agora, essa desobediência citada aqui por Paulo, ela é influenciada por três questões que Paulo coloca. Queria que você observasse comigo. Versículo 2, nos quais costumávamos viver. De que maneira costumávamos viver? Como o resto do mundo. A primeira coisa que Paulo coloca é uma vida influenciada pelo resto do mundo. Aqui, Paulo não está se referindo ao mundo como a criação, o cosmos. Não. Paulo está se referindo ao mundo como um sistema.
o sistema do mundo, que influenciava, que conduzia, que governava, que controlava. Pois usam uma expressão, né, que é a moda, né? Moda. Eu, graças a Deus, eu não cresci num lar cristão, me converti jovem, mas eu não cresci seguindo moda. Eu via meus amigos, né, vestindo bermudas, camisas de marca, né? E eu olhava para aquilo e eu dizia assim: nossa, que roupa feia. Eu não usava aqui de jeito nenhum, aquelas bermudas coloridas, sabe, irmãos, dos surfistas ali e tal. E eu não usava aquilo, mas eles usavam porque a marca, né, a marca, da mesma forma, acontecia conosco, quando éramos influenciados pelo mundo. Seguíamos o conselho do mundo, né? Seguíamos o conselho dos pecadores, sentávamos nas rodas dos escarnecedores, porque considerávamos isso natural e normal. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O mundo influenciava. Então ele diz lá em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo. Quando nós entramos, né, vou retirar essa fala aqui. Quando o Senhor Jesus veio e nos resgatou, então Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou deste mundo, deste sistema mundano, para que nós agora vivamos não segundo a forma deste mundo, mas segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então hoje nós não podemos mais ser influenciados por este sistema do mundo. Nós estávamos mortos, mas não estamos mais. Nós estávamos sendo influenciados pelo mundo, mas não somos mais influenciados pelo mundo. Essa é a nossa condição hoje, irmãos. A segunda coisa que Paulo coloca também aí nesse versículo é: como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, né, ao príncipe deste mundo. Aqui Paulo está se referindo ao diabo, que governa este mundo e que usa todo o sistema desse mundo apenas para roubar, matar e destruir, meus irmãos. Então, todas as vezes que nós nos envolvemos com esse sistema do mundo, nós estamos abrindo uma brecha, abrindo uma porta para que o inimigo venha e traga destruição. Destruição para o nosso lar, destruição para o nosso casamento, destruição para os nossos filhos. Porque o inimigo não deseja nada além de nos destruir. Não nos matar, mas nos destruir, irmãos. Porque ele não se alegra com a morte do crente. Porque quando o crente morrer, o cristão, quando morrer, vai para o céu. Então o que ele vai buscar fazer é tentar nos tirar da presença do Senhor. Então nós não podemos nos permitir ser influenciados pelo mundo, porque se assim fizermos, olha o que Paulo diz: nós estaremos obedecendo ao comandante dos poderes, aqui na minha tradução, ao comandante dos poderes do mundo invisível, do príncipe da potestade do ar, que opera neste mundo. Então, não podemos permitir essa influência mundana, para que não abramos porta para que o inimigo se aproveite e tente nos destruir, ou nós passemos a estar debaixo da obediência a Ele, e não do Senhor. Essa era uma condição anterior, meus irmãos. Eu quero sempre destacar isso para nós. A outra questão que Paulo coloca aqui, meus irmãos, olha: nos quais costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana.
Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. A terceira influência que Paulo coloca aqui, meus irmãos, é a influência da nossa carne. E esta carne aqui, irmãos, não é o nosso corpo. O nosso corpo, ele não é mau. Ele é uma bênção do Senhor para nós. Não é o nosso corpo, mas é a nossa carne. É a natureza carnal que temos em nós, que por causa do advento do pecado, passou a ser dominada e passou a dominar o nosso espírito, nos levando a viver separados de Deus, e com isso passamos a estar sujeitos ao mundo e ao diabo, vivendo segundo os seus propósitos. Assim vivíamos antes. Então nós não podemos ceder à nossa carne, ceder às paixões pecaminosas da nossa carne, como Paulo diz lá em Gálatas, irmãos, que nós não podemos viver segundo as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5. Nós devemos andar em espírito e viver em espírito, porque assim nós não vamos satisfazer os desejos da carne, as concupiscências da carne, meus irmãos. Essa era a condição que nós estávamos, irmãos. Mas nós não podemos mudar essa nossa natureza por nós mesmos, sozinhos, irmãos. Esse texto me faz pensar na importância da própria igreja, irmãos, neste processo. Inclusive, eu encorajo os irmãos que podem estar presentes nas nossas reuniões, a estarem presentes em nossas reuniões. Irmãos, esse tempo de pandemia destaca para nós a importância de estarmos presentes em comunhão, reunidos. Esta comunhão desejada pelo Senhor está descrita ali em Atos. Atos, no capítulo, deixa eu conferir aqui se é o 2 ou é o 3, só para não errar o endereço, irmãos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz que os irmãos, eles viviam em comunhão no partir do pão e na oração, e estavam todos reunidos em comunhão e no partir do pão. Então essa comunhão descrita ali não pode ser uma comunhão à distância, precisa ser uma comunhão, todos nós aqui juntos, reunidos, olhando um para o outro, meus irmãos. Nós já ficamos muito tempo sem estar olhando um para o outro. É hora de olharmos um para o outro. Então venha estar conosco também aqui, porque essa condição que estávamos necessita do Senhor para que nós saiamos desta condição, irmãos. Eu falei que aquele que está morto precisa ressuscitar e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo, depois que ele sai dessa primeira parte, ele entra aqui na segunda parte, no verso 4, e ele diz, depois de ele descrever essa condição do homem, um homem longe de Jesus, um homem à parte de Deus, um homem que é incrédulo, ímpio, agora ele vem dizendo aqui no verso 4, aquilo que o Senhor veio para fazer em nós, para fazer por nós. Então, verso 4, Paulo diz, mas Deus, que é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Olha quantas vezes Paulo cita em Cristo Jesus, irmãos. E olha o que o Senhor fez por nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que Deus nos amou de tal maneira, como João também cita lá do Evangelho, que apesar do nosso estado de pecado, mortos,
em nossas transgressões e pecados, pela sua misericórdia, ou seja, pela sua iniciativa, pela sua decisão. Ele vem em nossa direção, porque um morto, irmão, utilizando aqui a figura de um corpo ali morto, esse corpo morto não pode fazer nada, não pode nem dizer, né? Olha, eu quero usar essa roupa aqui no meu funeral. Quem decide é a família que está viva. Então Paulo, quando usa essa expressão aqui, ele quer destacar o fato de que não tinha iniciativa nossa, que não fomos nós que dissemos assim, hoje, né, não foi você que disse assim, hoje eu vou para a igreja, e hoje eu vou aceitar Jesus. Não foi você que diz assim, agora eu vou aceitar Jesus. Foi não, meu irmão. Pela misericórdia do Senhor, Ele te atraiu. Pela misericórdia do Senhor, Ele veio em tua direção, perdoou os seus pecados e te deu nova vida em Cristo Jesus. Apesar de toda a sua condição, Ele, pelo amor que Ele tem por você, pelo amor que Ele tem por nós, em Cristo Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e nos ressuscita para uma nova vida. É o que Paulo está afirmando aqui, irmãos. O Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia, veio em nossa direção e nos salvou, e nos libertou, e nos ressuscitou, e nos transformou, e nos transportou, irmãos. Porque Paulo também diz que agora nós estamos em um outro lugar. Observe no texto, irmãos. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar. Ele nos fez sentar com Cristo nos domínios celestiais. Olha a posição que estamos agora. E isso, irmãos, precisa falar ao nosso coração, que se estávamos mortos, agora não estamos mais, porque o Senhor, pelo seu grande amor, nos ressuscitou em Cristo e nos fez agora assentar nas regiões celestiais. Então nós precisamos viver e experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus não nos permite viver mais sob a influência do mundo, sobre a influência do diabo e sobre a influência da nossa própria natureza carnal, pois estamos em Cristo Jesus. Pelo grande amor do Senhor por nós, nos ressuscitou e nos deu vida para vivermos na presença do Senhor com Cristo Jesus, meus irmãos. Em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça, irmãos, por meio da fé, irmãos. A graça nos salva e a fé é o instrumento utilizado por Deus para que sejamos então salvos. E quando somos salvos no Senhor, em Cristo Jesus, não porque nós fizemos uma confissão, porque a nossa fé não é uma fé na fé, não é uma fé numa confissão que a gente faz. A nossa fé é em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, e eu quero que você medite nessa pergunta, né? Eu acabei de afirmar que a tua fé não é na tua confissão, a tua fé não é uma fé na fé, mas é em Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se você afirma esta fé, então isso quer dizer que você não está mais morto, isso quer dizer que você não está mais vivendo sob a influência do mundo, isso quer dizer que você não vive mais sob a influência do diabo, você não vive mais sob a influência da tua natureza carnal, e você vive nas regiões celestiais, assentados ali em Cristo Jesus, porque vocês foram salvos por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você crê em tudo isso que eu falei? Então agora você precisa expressar tudo isso.
E a maneira que você expressa tudo isso está declarada na maneira como você vive. Porque Paulo diz, verso 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então, não é porque você faz coisa boa que você vai ser salvo. Não é porque você faz coisa boa que você garante a sua salvação. Não, não é. A tua salvação é a graça de Deus. É a graça de Deus. O instrumento é a tua fé, mas é a graça de Deus. É pela graça do Senhor, é pela riqueza da misericórdia e riqueza da graça, é pela iniciativa e a provisão do Senhor que você é salvo. Mas não termina aí. Por isso agora você precisa expressar esta confissão em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. Duas coisas, tá, irmãos? Duas coisas. Aí Paulo diz, né, no verso 9 eu estou lendo: não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos o quê? O poema, né, a feitura, né, a obra-prima, o poema de Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para realizar boas obras. Então, quando eu tenho esta confissão, baseado naquilo que o Senhor fez por mim, eu preciso expressar tudo isso com uma vida que declara a obra do Senhor em mim. Porque, meu irmão, minha irmã, quando Paulo inicia o texto, estávamos mortos como pecados e transgressões, influenciados por quê? Pelo mundo, pelo diabo e pela nossa carne. Éramos o quê? Inimigos de Deus e merecedores da ira. Mas em Cristo Jesus nós fomos vivificados, ressuscitados para o que era uma nova vida. Fomos salvos. E a consequência de tudo isso, irmãos, está refletido numa nova vida, num novo caminhar, num novo viver. Porque o novo caminhar, o novo viver, a realização das boas obras é consequência de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não conseguem viver de uma maneira diferente. Salvos pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor, para que agora vivamos para a glória, para o louvor, para exaltar este Senhor, que tanto nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós. Olha, meus irmãos, para o versículo de número 7. A minha tradução diz assim, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como que exemplo. Olha que declaração tremenda de Paulo. Exemplos de quê? Da riqueza insuperável da graça de Deus, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Ele vai o quê? Nós vamos ser exemplos, principalmente para as potestades, os principados, os anjos, os demônios, que vão olhar e vão ver a obra de Deus em nós. Isso daqui, irmãos, precisa chamar a nossa atenção. Porque se Paulo diz que nas eras futuras nós seremos apontados como exemplos, então nós precisamos ter uma vida que pode ser usada como exemplo. Fomos salvos pela graça de Deus. Amém, glória a Deus. E agora o Senhor nos chama a viver uma vida que declara aquilo que Ele fez por nós. Por isso,
A nossa fé não é uma fé numa fé, não é uma fé numa confissão, numa declaração, mas é uma fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, em primeiro lugar, Salvador. E a declaração de que Ele é Senhor está implícito nessa declaração que nós viveremos segundo Sua vontade, para o Seu agrado, para o Seu louvor e para a Sua glória. Oh, meu irmão, deixe o Senhor operar na sua vida. Às vezes a gente tem essas dificuldades porque a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada repleta de lutas e de batalhas, e essas lutas e batalhas, elas vêm para estar nos transformando, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18, nos transformando de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Então, às vezes a gente erra, a gente transgride, né? A gente avança o sinal, a gente passa aquela fronteira, mas aí é hora de ir até o trono da graça, como o autor de Hebreus diz, e lá encontrar misericórdia para pedirmos perdão no tempo oportuno. E quando isso assim encontramos, e a gente vai lá no trono da graça, e ali a gente vai encontrar este perdão, nós nos levantamos ali daquele tempo de oração, de confissão, de arrependimento, de entrega, e levantamos de lá, deixando ali naquele trono, naquele altar, a nossa transgressão. Voltamos a estar dentro daquilo que o Senhor preparou, e então seguimos em frente, praticando aquilo que agrada ao Senhor, sendo transformados de glória em glória. Então hoje, meu irmão, se o Senhor falou o teu coração, e se você tem algo para deixar lá nesse lugar, que é o trono da graça do Senhor, eu quero convidar você a fazer essa oração, meu irmão. Eu vou citar aqui o texto que está em Hebreus capítulo 4, é o texto que eu estou citando aqui para os irmãos. Hebreus capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 15: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Meu irmão, você foi transformado pelo Senhor Jesus, você foi alcançado pelo Senhor Jesus, você foi salvo pelo Senhor Jesus, você foi ressuscitado junto com Cristo para viver esta nova vida. Então, se você nessa noite entendeu, reconheceu ou percebeu que você transgrediu, você passou aquele limite, eu quero convidar você a ir ao trono da graça, a dobrar os teus joelhos e ali confessar e deixar lá, no trono da graça, e sair dali lavado, limpo, renovado, para viver esta vida em Cristo Jesus. Quero convidar você a fazer essa oração. Você que está na sua casa também quero te convidar a fazer essa oração nesta hora. Inclina a sua cabeça, meu irmão. Você e Jesus, como ele diz lá em Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta, ore ao Pai em secreto. Confessa ao Senhor agora que precisa ser confessado e vive esta nova vida conquistada já por Ele. Irmão, você está assentado nas regiões celestiais, então viva aí onde você está. Não deixe o mundo te influenciar, não deixe o inimigo se aproveitar da influência do mundo, não deixe a tua carne falar mais alto. Que o Espírito Santo fale o teu coração nesta hora, e você encontra esta graça prometida que está aqui no texto de Hebreus que lemos. Ore ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, meu Senhor.
E nós somos gratos, nós te agradecemos, porque naquele momento, Senhor, tão precioso, o momento em que o Senhor veio em nossa direção, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos deu vida, e nova vida, e vida abundante, ó Pai, em Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nos nossos pecados e transgressões, mas o Senhor nos deu vida, nova vida, pela sua misericórdia e pela sua graça. O Senhor nos salvou, através do Teu Filho Jesus Cristo, que derramou o sangue ali na cruz, para a remissão dos nossos pecados. E nessa noite confessamos, na Tua presença, Senhor nosso Deus, confessamos os nossos pecados e pedimos a Ti, purifica-nos no Teu sangue, Senhor Jesus Cristo, purifica-nos de todo mal, nos vivifica, Deus Pai, em Teu Filho Jesus Cristo, para uma nova vida. Enche-nos do Teu Santo Espírito, para andarmos em novidade de vida na Tua presença. Ó meu Senhor, esses irmãos e irmãs que estão neste momento na Tua presença, que vieram até o Teu trono, o trono da graça, para ali no trono da graça confessar os seus pecados, confessar que transgrediram, ou seja, que avançaram aquele limite, que ultrapassaram aquela fronteira. Meu Senhor, que eles encontrem agora a Tua misericórdia, que eles recebam a Tua misericórdia e encontrem a Tua graça, neste tempo oportuno de perdão, de salvação, de libertação, neste tempo oportuno, Pai, onde o Senhor está quebrando todo jugo, quebrando toda a corrente do diabo e operando libertação nessas vidas que estão orando na Tua presença nesta hora. Meu Senhor, com a Tua mão poderosa, opera nesta hora, Senhor, perdão de pecados, libertação para a glória do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos, Pai. Assim eu oro, abençoando essas vidas que nesta noite estão diante de Ti, fazendo confissão, arrependidos, abandonando, deixando aqui no Teu trono, Senhor, no trono da graça, deixando ali todos os seus pecados confessados e arrependidos, Pai, se levantando agora para caminhar nesta nova vida, de glória em glória, e serem transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, através do poder do Teu Espírito Santo. Opera na Tua igreja, Pai, opera no meio do Teu povo. Eu te peço, eu oro e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e somos agradecidos. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Irmão, sai daqui dessa forma, para viver de glória em glória, na presença do Espírito Santo, e tudo aquilo que você confessou, deixa para trás, que não tenha mais espaço, que não tenha mais lugar na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, e depois da oração eu queria cantar um louvor, encerrando o culto de hoje. Queria que meu irmão Leandro cantasse. Eu não vou fazer o pedido, vou deixar ele escolher. E a gente vai cantar um louvor encerrando após a nossa oração. Sexta-feira, reunião de oração aqui na igreja, 18 horas. Domingo, culto presencial, 9 da manhã. Culto presencial, 6 da noite, 18 horas. Será o aniversário da nossa igreja. Vamos estar celebrando aqui domingo à noite. Esteja aqui presente. As crianças podem vir, ainda estarão aqui no culto, tá bom, irmãos? Mais breve nós, seguindo a orientação do Senhor, teremos algo para as nossas crianças. Você que quiser vir domingo de manhã e domingo de noite, fique à vontade. Eu creio que teremos espaço para todos, mas nós queremos ver os irmãos aqui. Você que ainda não veio, venha estar conosco, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Peço aos irmãos, fiquem de pé. Vamos ter a bênção final e em seguida vamos louvar o nosso Senhor.
E que você saia daqui adorando. E que amanhã você continue adorando. Que você vive em adoração ao Senhor, na sua presença em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guie teus passos. Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome por esse tempo tão precioso aqui na tua presença. Abençoa a tua igreja. Leva o teu povo em segurança de volta ao seu lar. Que possamos segui-lo, Jesus, pois o Senhor é a nossa luz. Assim oramos agradecidos. Em teu santo nome, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Jesus te abençoe. Vamos louvar o nosso Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu